Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 7 de março de 2025, estamos começando a nossa primeira reunião semanal da programação da operação do mês de março. Eu me chamo Leonardo Tristão, faço parte aqui da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia, irei conduzir a reunião de hoje. Você já sabe, mas não custa lembrar, essa nossa reunião é dividida em três blocos, sendo que cada bloco ocorrerá uma série de apresentações aqui por parte dos colegas do ONS, e ao final de cada bloco haverá um intervalo ali de 5 minutos, onde vocês podem mandar as perguntas, encaminhar algumas perguntas pelo chat que vai ficar disponível durante toda a nossa reunião. Sempre no final, depois dos três blocos de apresentação, a gente também reserva um tempinho ali para as últimas perguntas, aquelas perguntas que vieram no final, a gente sempre reserva um minutinho depois dos blocos de apresentação. Aproveito para lembrar que a nossa reunião é gravada e depois é disponibilizada no canal do ONS, lá no YouTube, tá bom? Dados esses avisos iniciais, vamos iniciar o primeiro bloco de apresentação, que conta com três apresentações aqui por parte da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. Então, a nossa primeira apresentação é a previsão meteorológica, depois a previsão hidrológica, e depois eu vou falar um pouquinho da operação hidráulica. Então, para dar início à nossa primeira apresentação, eu convido o Eduardo para falar um pouquinho da previsão meteorológica. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Léo. Boa tarde a todas e todos. Compartilhando aqui a tela. Imagino que já esteja aparecendo para vocês. Então, vamos começar essa reunião semanal de 7 de março com a previsão meteorológica, sempre observando o que aconteceu na última semana operativa, que se encerra hoje. Nessa última semana, a gente teve a atuação dessa área de alta pressão do Atlântico Sul atuando sobre a maior parte do Brasil. As frentes frias avançavam pela Argentina e se deslocavam direto para o oceano, e com isso a gente não teve precipitação significativa nas regiões sul, sudeste, nordeste e também parte do centro-oeste. A chuva ficou concentrada nas bacias da região norte, especialmente no Baixo e Médio Tocantins, no Baixo e Médio Xingu e também na bacia do Tapajós, além da bacia do Madeira, principalmente ali na cabeceira do Madeira, no Peru e na Bolívia. Em questão de radiação solar média, né, nessa semana, com o tempo firme, a gente favoreceu a geração solar fotovoltaica nos parques, tanto do Nordeste como do Sudeste, e também na questão nos demais estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, no que tange a MMGD. Em relação à temperatura do ar, né, a gente continua nessa semana com temperaturas bastante elevadas em todas as regiões do país, praticamente. É uma condição de estabilidade nas capitais do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, e também do Norte e Nordeste. Em relação à velocidade do vento, a gente teve uma velocidade do vento quase estável em relação à semana anterior, a gente só teve um ligeiro aumento, na Bahia, nessa última semana, favorecido pela intensificação da alta subtropical do Atlântico Sul. Para a próxima semana operativa, ela começa com predomínio de tempo seco. A gente deve ter no início da semana o avanço de uma frente fria pela região sul, depois essa frente fria se desloca para o litoral do sudeste, e os modelos estão mostrando isso, né? Eu peço até desculpas porque a gente está repetindo o mapa do GFS, ficou faltando o mapa do ECMWF. Pro PowerPoint a gente atualiza depois o mapa. Mas os modelos estão, de certa forma, concordando, né, os três modelos nessa condição, e que para a próxima semana a gente deve ter aumento de precipitação na região sul, nas bacias da região sul, tanto no Jacuí, Uruguai e Iguaçu. Também deve ter uma precipitação na bacia do Rio Paranapanema e na cabeceira dos rios Tietê e Grande. Mas os maiores volumes de precipitação para a próxima semana operativa continuam na região norte, nas mesmas regiões dessa semana, né? No Baixo e Médio Tocantins, Xingu e Tapajós, e também na bacia do Rio Madeira. Olhando a condição de temperatura, radiação solar e vento, para a próxima semana, com o avanço dessa frente fria no decorrer da próxima semana operativa, a gente deve ter queda de temperatura nas capitais da região sul e também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para a condição solar fotovoltaica, uma condição de estabilidade para a próxima semana. Em relação à geração eólica, no caso da Bahia, a gente espera uma redução da intensidade do vento. Com o avanço dessa frente fria, deve afastar a alta subtropical do Atlântico Sul. Era isso que eu tinha para apresentar, Léo, e te passo de volta a palavra. Obrigado, Eduardo.
Agora eu convido o Felipe para fazer a apresentação sobre a previsão hidrológica. Felipe, a palavra é sua. Obrigado, Leonardo. Vou compartilhar aqui minha tela. Imagino que já estejam vendo. Boa tarde a todos os presentes. Eu me chamo Felipe Miranda e sou engenheiro de recursos hídricos aqui no INS. Eu vou apresentar a previsão de vazões da revisão 1 do PMO deste mês de março. Dando início à apresentação da previsão hidrológica, começamos com o acompanhamento da energia natural afluente do subsistema Sudeste-Centro-Oeste. Desde a segunda semana de fevereiro, temos verificado uma recessão da ENA abaixo da média de longo termo. Comportamento esse que se mantém. A expectativa para os próximos dias é de estabilidade e com valores abaixo da MLT. Com isso, a previsão mensal ela fica em 60% da MLT, apresentando o segundo menor valor histórico de 95 anos para esse mês de março. Analisando as bacias mais representativas do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, observamos recessão no Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, e com expectativas de estabilidade nas próximas semanas. No Grande, a previsão mensal para o mês de março indica um valor de 34% da MLT, correspondendo ao segundo menor do histórico. No Paranaíba, indica um valor de 46% da MLT, sendo o terceiro menor do histórico. No Paranapanema, a previsão mensal para março corresponde a 46% da MLT, sendo o sexto menor do histórico. E no Paraná, a previsão indica um valor de 53% da MLT, sendo o 47º menor valor do histórico. No subsistema Sul, verificamos valores abaixo da MLT desde o início de janeiro, com uma leve tendência de aumento da ENA em fevereiro e a expectativa de estabilidade nas próximas semanas, resultando em uma previsão mensal de 55% da MLT, sendo o 21º menor valor do histórico de 95 anos para o mês de março. Observando algumas bacias representativas do subsistema Sul, o Iguaçu apresentou comportamento de recessão nas últimas semanas e atualmente apresenta um comportamento mais estável, com a previsão mensal para o mês de março, indicando o valor de 57% da MLT, correspondendo ao 23º menor do histórico. No Jacuí, houve um comportamento de recessão nos últimos dias, mas a expectativa já é de estabilidade no início do horizonte de previsão, com a previsão mensal indicando um valor de 49% da MLT, correspondendo ao 22º menor valor do histórico. No Uruguai, a ENA apresentou um comportamento semelhante ao do Jacuí, com a previsão mensal indicando um valor de 52% da MLT, correspondendo ao 24º menor valor do histórico. No subsistema Nordeste, os valores eles vêm se mantendo em recessão e abaixo da média de longo termo desde meados de fevereiro. No entanto, a expectativa para a próxima semana é de estabilidade. Assim, a previsão mensal para o mês, aqui para o mês de março, é ficar em 25% da MLT, sendo o menor valor histórico de 95 anos. Já para o sistema norte, os valores eles seguem acima da MLT e a expectativa é de que esse cenário continue ao longo desse mês, e dessa forma a previsão mensal é de 102% da MLT, representando o 43º maior valor histórico de 95 anos para esse mês de março. Na bacia do Rio Tocantins, os valores eles estão abaixo da MLT e a expectativa é de estabilidade nessa próxima semana, com a previsão mensal fechando em 90% da MLT, representando o 32º menor valor histórico de 95 anos. Agora podemos ver de forma espacial a distribuição das previsões das ENAs das bacias do Sim. Nas regiões mais ao norte do país, as previsões elas estão na média ou acima da média, com destaque aqui na bacia do Madeira, Tapajós e Xingu, que estão entre 80% e 120% da MLT, e já as bacias do Paraná, Sul e Nordeste apresentam cienas abaixo da MLT. Acompanhando a evolução da ENA mensal,
podemos verificar que os subsistemas Sudeste, Nordeste e Norte se mantiveram em ascensão até o mês de janeiro, e para o mês de fevereiro, o Sudeste e Nordeste apresentaram recessão nas zenas, enquanto o Norte e Sul apresentaram ascensão em relação ao mês anterior. E analisando a previsão para esse mês de março, foi possível observar a diminuição da previsão ao longo da revisão do subsistema Sudeste e Nordeste. O subsistema Sul manteve-se igual em relação ao PMO, e o Norte apresentou-se um desvio positivo de 7% em relação ao PMO. Com isso, encerro a minha apresentação e devolvo a palavra para você, Leonardo. Boa tarde a todos. Obrigado, Felipe. Agora eu vou falar um pouquinho da operação hidráulica. Então, mostrando um pouquinho das agendas das reuniões coordenadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, lá a ANA. São essas agendas que a ONS, de alguma forma, tem participado. Então, Paranapanema, a última aconteceu dia 20 de fevereiro, a próxima será no dia 20 de março. O Sul, a última aconteceu lá em janeiro, 28 de janeiro, a próxima será para o dia 27 de março. O São Francisco, a última a gente teve 4 de fevereiro, a próxima está marcada para a próxima semana, 11 de março. No Tocantins, a última aconteceu dia 18 de fevereiro, a próxima para 18 de março. O Paraguai, a Bacia do Pantanal, a gente teve uma apresentação no dia 21/2 de fevereiro, e a próxima sala, por enquanto, está suspensa, então não há data ainda agendada para a próxima reunião da Sala do Paraguai. No Rio Doce, a última aconteceu dia 29 de janeiro, a próxima está marcada para o dia 19 de março. No Paranaíba, a primeira também aconteceu lá no dia 27 de janeiro, ainda não tem data para uma próxima reunião, então não há agenda marcada para a Bacia do Parnaíba. E para o Paraná, a última aconteceu, a anterior tinha acontecido dia 27 de fevereiro, perdão, e a última reunião aconteceu na semana passada, dia 27 de março, tá? Vou trazer um pouquinho do que a gente abordou nessa reunião do Paraná. Atualmente, hoje a gente está com os reservatórios ali de Furnas de Mascarenhas já em operação normal. Isso já vinha desde fevereiro, então, em fevereiro, quando foi feita a leitura, já havia ali a condição normal do reservatório de Furnas, e de Mascarenhas também. Mascarenhas já vinha numa condição normal de operação, e Furnas teve destaque que passou para essa condição normal que vinha na atenção. Aqui embaixo a gente só traz em forma gráfica, né, o que está escrito lá na resolução 193 de 2024 da ANA. Então, quando o reservatório de Furnas se encontra numa condição de armazenamento ali acima de 50%, não há nenhuma restrição de vazão de efluente imposta pela resolução, tá? Para esses meses que a gente está, fevereiro, março, então não há nenhuma restrição imposta pela resolução. Agora, indo para a Bacia do Paranaíba, a resolução 94 de 2024, também da ANA. Embarcação, a gente vinha numa operação em atenção, com alguma limitação no mês de janeiro, dezembro e janeiro. Já para o mês de fevereiro, a leitura foi acima de 50%, então não há restrição de vazão, como a gente consegue ver aqui no gráfico, tá bom? Passando aqui, outra informação que a gente levou para essa sala foi o acompanhamento do armazenamento dos reservatórios ali da Bacia do Grande. A gente levou, aqui a gente traz um resumo, então está trazendo Furnas. Então, 2023, na cor azul, 2024, a evolução do armazenamento em 2024, na cor preta, e agora, em vermelho, a gente tem um ano de 2025. Então, o que a gente vê para o reservatório de Furnas, na data do dia 25/2, pouquinho antes da nossa reunião, que aconteceu na semana passada, o reservatório de Furnas estava aí em 66% do seu volume útil, numa condição de armazenamento menor do que os anos de 2024 e 2023, tá bom? Para a água vermelha, em 2023, a gente tinha uma condição de armazenamento muito favorável, ali superando os 90%, praticamente para a mesma época do ano. Já em 2024, essa condição já era diferente, era pior, né? A gente estava ali com uma condição de armazenamento inferior a 40%, e hoje, o que a gente vê para o reservatório de água vermelha é o reservatório aí oscilando perto de 73% do seu volume útil, tá? Trocando de bacia agora, indo para a bacia do Paranaíba, a gente mostra aqui o reservatório de embarcação. Então, na coloração azul, o ano de 2023 e 2024 na cor preta, a gente mostrava ali que a condição do reservatório de armazenamento lá no reservatório de embarcação era superior ao que a gente encontra hoje, um pouco acima de 65%, tendendo aos 70% do volume útil do reservatório, e hoje aí a gente está encontrando, pelo menos na data do dia 25/2, 57% de armazenamento
do reservatório de embarcação. Por fim, a gente traz aqui Itumbiara. Itumbiara, então, que a gente vê que em 2023 o armazenamento era uma condição melhor, próximo dos 90%, enquanto 2024 estava numa condição pior do que a gente vem observando hoje, um pouco abaixo dos 70%, e hoje, praticamente, o reservatório de Itumbiara próximo de 78%. Tá bom? Com isso, eu encerro a apresentação aqui por parte da operação hidráulica, mas eu vou convidar o Eduardo, ele pediu para mostrar mais uma apresentação, o gráfico que ficou faltando. Eduardo, a palavra é sua, tá? Obrigado, Léo, compartilhando de novo a tela, agora com os 3 mapas dos modelos, né, a previsão para a próxima semana operativa, o modelo ETA, o modelo GFS, o modelo ECNWF, que estava faltando quando eu apresentei anteriormente. Lembrando que a previsão é de mais precipitação nas bacias do sul, em parte das bacias do sudeste, os maiores totais de precipitação ainda nas bacias da região norte, no Madeira e no Baixo e Médio Tapajós, Xingu e Tocantins. Era isso que eu tinha para apresentar, Léo, e te passo de volta a palavra de novo. Agradeço, Eduardo. Com isso, a gente encerra nosso primeiro bloco de apresentações. Vocês podem mandar perguntas ali no chat e a gente volta em 5 minutos respondendo as perguntas que chegaram e dando sequência à nossa reunião. Então, daqui a 5 minutos a gente se vê. Até logo. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. A gente recebeu 2 perguntas aqui do Álvaro França e do André Tamashiro. Eu peço para vocês aguardarem um pouquinho, a gente está correndo atrás dessas 2 informações e deve responder em seguida nos outros blocos, tá bom? Então, a gente vai dar sequência às nossas apresentações. Agora, no segundo bloco, serão realizadas 2 apresentações pela gerência de previsão de carga. A primeira sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal, e a segunda sobre a previsão de carga para a revisão semanal do PMO. E ainda nesse segundo bloco, teremos a apresentação também da gerência de intervenções sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas, tá bom? Então, para dar sequência à nossa reunião, convido o Fernando para fazer a apresentação da carga e a programação diária e acompanhamento diário e semanal. Fernando, a palavra é sua. Boa tarde aos participantes. A apresentação será sobre o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação na semana de 28 de fevereiro a 6 de março de 2025. Começando pelo subsistema norte, a semana foi de boas previsões e ocorreram intervenções no sábado, na segunda, na terça e na quarta, para ajuste do perfil da carga. O nível médio previsto pelo modelo estava correto, contudo, o perfil não estava reproduzindo o comportamento observado nos últimos carnavais e, com isso, as intervenções foram realizadas. O MAP dos desvios semi-horários ficou em 2,42% e o percentual dos desvios menores do que 3% foi de 70% na semana. No subsistema Nordeste, ocorreu intervenção no dia 1º, em decorrência da queda da carga, que o Previcarga D100 não estava captando. O MAP das previsões ficou em 3,23% e na semana o percentual dos desvios menores do que 3% foi de 50%. No subsistema Sul, o MAP das previsões ficou em 2,8%, o que reflete um bom desempenho. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 67% na semana. Foi realizada intervenção no dia 6, em função da sinalização de manutenção das elevadas temperaturas na região, especialmente em Porto Alegre. Além disso, o Previcarga D100 não representou bem a retomada de carga esperada após o Carnaval, sendo necessária a intervenção. Assim como no subsistema Sul, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste foi realizada intervenção no dia 6 em função das elevadas temperaturas nas capitais. E o Previcarga D100 também não representou bem a retomada de carga esperada após o Carnaval. O desempenho foi muito bom no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, com o MAP das previsões em 2%. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 71% na semana. O resultado das previsões
do Sistema Interligado Nacional foram ótimos, com o MAP em 1,68% e 84% dos desvios horários abaixo de 3%. E assim eu termino minha apresentação, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas e retorno a palavra ao Leonardo. Obrigado, Fernando. Para dar sequência às apresentações, vou convidar a Marcela. Marcela, a palavra é sua. Obrigada, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Dando seguimento aos assuntos relacionados à carga, compartilho aí com vocês a minha tela e agora a gente vai falar da dinâmica da carga aí no horizonte semanal, com base na consolidação das previsões de carga para o estudo da primeira revisão semanal do PMO de março. Iniciando pelo Sistema Interligado Nacional, a gente começa falando, né, dos fatores relevantes, né, que vem ocorrendo nos últimos dias e também sobre as premissas que nós consideramos para esse estudo. Em termos de Nordeste e Norte, o que a gente tem de ocorrência, né, não é nada muito diferente do que vem sendo observado nas últimas semanas. Aliás, desde o mês de janeiro, as temperaturas elas se mantêm nos mesmos patamares, né, em patamares elevados, digamos assim, e a gente tem aí a manutenção do comportamento de precipitação no norte, né, devido ao período chuvoso, e para o Nordeste a gente tem ocorrência de pancadas de chuva. Principalmente ali, ocorrência de chuva principalmente na madrugada e no início da manhã em pontos isolados. Para a próxima semana, a nossa expectativa é de que esse cenário se mantenha, né? E em função disso, a gente vai ver o que foi feito em relação às semanas do horizonte de previsão. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente volta a falar, né, no registro de elevadas temperaturas e nessas regiões. O destaque aí para mais uma onda de calor no Rio de Janeiro. E para a próxima semana, aí sim, a gente tem a expectativa de um comportamento um pouquinho diferente do que vem sendo observado ao longo das últimas semanas, né? Em função da expectativa de avanço de uma frente fria, as temperaturas elas devem reduzir, ficar mais amenas em relação àquelas que vêm sendo observadas até então, e são esperados também maiores acumulados de precipitação em função dessa frente que deve começar a avançar a partir de terça-feira. Para o sul, na semana atual, nós tivemos também ocorrência de temperaturas bastante elevadas, sobretudo em Porto Alegre, onde também foi caracterizada mais uma onda de calor, e para a próxima semana também a expectativa de redução das temperaturas e maiores acumulados de precipitação, também em função dessa frente fria que está sendo esperada. Olhando aí para o acompanhamento da carga, em termos de SIM, nós temos a expectativa de fechamento da primeira semana operativa do mês, né? Semana essa marcada por dois fatores principais, a manutenção desse quadro, né, de temperaturas muito elevadas, mas também o efeito em função da ocorrência do carnaval. Esses fatores, né, ambos os fatores, eles foram considerados quando da consolidação das previsões de carga para essa semana, que foi feita na semana passada na ocorrência do PMO. Então, hoje, o que nós estimamos para fechamento dessa semana é um valor até bastante ajustado à nossa previsão, com uma variação bastante pequena de menos 0,1% em termos de sim, mas a gente vai ver isso na abertura para os subsistemas. Olhando para as semanas do horizonte de previsão, né, ou seja, da segunda à quinta semana operativa do mês, nós tivemos algumas poucas variações aí em termos de sim, e que a gente vai ver também ao longo dos próximos slides. A estimativa de fechamento da semana em curso e mais a revisão dos valores, né, das previsões da segunda, quinta semana operativa do mês, elas sinalizam hoje para a gente um março revisto de 86.450 megawatts médios, com uma variação muito pequena em relação à nossa projeção realizada no PMO, de apenas 0,04%, né, frente àqueles 86.814 consolidados no estudo original. Passando agora para os subsistemas, a gente vai falar do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, cuja representatividade dentro do SIM é bastante grande,
Nós tivemos uma semana de previsão também bastante, a nossa expectativa de fechamento também está bastante ajustada à nossa previsão, desviando apenas menos 1,8%. Como nós falamos, o destaque está aí para a temperatura nessa semana e o efeito dos dias de ocorrência do carnaval. E dada a expectativa que nós temos de redução das temperaturas, a gente espera um valor de 50.312, maior do que essa semana do feriado, mas não com uma retomada tão expressiva, dada a expectativa de ocorrência de temperaturas mais amenas em relação àquelas que vêm sendo observadas. Em função disso, nós não fizemos nenhum ajuste em relação àquela previsão que foi realizada no PMO e mantém-se, assim, os valores da segunda à quinta semana operativa do mês. Frente a isso, nós temos hoje um março revisto com valor de 49.321, indicando uma variação quase nula em relação à nossa consolidação feita no PMO original, né? Ou seja, uma variação de apenas menos 0,4%. Passando para o subsistema sul, esse subsistema, dentre todos os outros, a expectativa de fechamento da semana em curso, ela está com um desvio bastante acentuado em relação à nossa previsão. É bem verdade que nesse subsistema, os efeitos relacionados à ocorrência do carnaval, eles são bem menos representativos do que nos outros subsistemas, a redução é muito pequena, e nessa semana, dado esse acontecimento e mais a ocorrência de temperaturas bem acima da média, sobretudo em Porto Alegre, nós estamos com uma expectativa de fechamento da carga com uma variação de 7,8% em relação à nossa previsão realizada no PMO para essa semana. Cabe ressaltar que esse valor é um valor até bastante semelhante ao da semana passada, que a gente teve aí uma semana bastante típica, né? Ou seja, sem ocorrência de feriados e também com essa mesmo quadro, né, de temperaturas elevadas. Para a próxima semana, nós esperamos um valor de carga um pouco menor frente a essa semana operativa, dada a expectativa de redução das temperaturas e também de maiores volumes de chuva. Dada a consideração que nós tínhamos, né, para as próximas semanas, que foi projetado no PMO, nós não vimos necessidade de fazer nenhum ajuste em relação às previsões anteriores. Então, são mantidos para esse estudo aqueles valores consolidados no PMO. Com essas considerações, hoje a gente tem um março revisto de 15.799, com uma variação de 1,8% em relação à projeção realizada no PMO. Passamos para o subsistema Nordeste, a semana em curso fechando um pouquinho abaixo da nossa projeção, em 2,7%. Esse subsistema, nas 2 semanas que antecederam o carnaval, ele vinha com uma carga bastante elevada, a gente associou isso ao período, vamos dizer assim, mais seco, né? A precipitação não estava influenciando tanto assim na carga, e nós associamos também ao fluxo turístico na região, né? Que é bastante intenso nessa época do ano. A semana em curso, como eu disse anteriormente, ela está fechando um pouquinho abaixo da nossa projeção. A gente teve um decréscimo da carga, né, em relação às outras semanas, até um pouquinho maior do que nós esperávamos. Para a próxima semana, as condições de temperatura e de precipitação, elas estão semelhantes ao observado na semana em curso. Então, com isso, a gente espera uma retomada após a semana do carnaval, e a carga voltando próximo aos níveis que vinham sendo observados antes do carnaval, que eram ali um valor em torno de 14.000 megawatts médios. Então, a gente espera essa retomada a partir das próximas semanas, mantendo assim também as projeções que foram realizadas no PMO. Então, para esse estudo de revisão semanal, no caso do subsistema Nordeste, nós também não fizemos nenhuma alteração em relação às projeções anteriores. Com isso, a nossa expectativa de valor para o mês de março, ele passa para 13.638, um valor inferior à nossa projeção original, né, ou seja, aquela realizada no PMO, em menos 0,6%. Para finalizar, nós temos o subsistema Norte. Esse subsistema ele tem
uma consideração diferente em relação aos outros subsistemas. A gente vinha falando ao longo das apresentações semanais e também nas apresentações realizadas no PMO, que esse subsistema ele vinha com ritmo de carga assim, meio flat, né, durante o mês de janeiro e o mês de fevereiro também. A gente começou a observar isso em meados de dezembro, a partir de meados de dezembro, e a carga ela não vinha apresentando níveis de retomada após as festividades de final de ano, né? Alguns fatores eles contribuíram para isso, e o fator que a gente traz aqui de maior relevância é o volume de chuva que vem ocorrendo durante esse período chuvoso que está em maior intensidade em relação ao mesmo período do ano passado. A partir da última semana de fevereiro, a gente começou a observar uma determinada retomada da carga, né, no subsistema. Então, a gente tem essa primeira semana do mês ainda influenciada pelo efeito do carnaval, mas a gente já espera uma retomada a partir da próxima semana operativa, dado esse comportamento observado no finalzinho, do mês de fevereiro. Então, por isso, nós vimos nesse momento, né, da consolidação das previsões de carga para a primeira revisão semanal do PMO de março, necessidade de revisão dos valores em relação àqueles considerados no PMO. Então, a segunda semana operativa do mês, ela segue com uma revisão de 1,3% em relação às previsões anteriores, enquanto que as semanas 3, 4 e 5 nós fizemos revisões um pouco menores, porque a gente não tem também sensibilidade, né, dos efeitos relacionados à precipitação, principalmente. Então, nós fizemos ajustes um pouco menores, até para adequar o nível da carga. Então, ficou cada uma delas com um ajuste de 0,7%. Dadas essas considerações, hoje nós temos um março revisto de 7.692, um valor indicando uma variação de aproximadamente 0,6% em relação à nossa projeção inicial para o mês em curso. Então, essas eram as considerações que nós tínhamos a fazer em relação ao acompanhamento da carga e também das previsões consolidadas no estudo vigente. Eu volto a palavra a você, Léo, e fico à disposição para os esclarecimentos necessários. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcela. Dando continuidade às apresentações, eu convido a Vitória para falar um pouquinho dos limites elétricos e principais intervenções elétricas. Vitória, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os espectadores aí da reunião. Então, vou apresentar para vocês quais serão as principais intervenções com restrições eletroenergéticas, né, os limites relacionados a essas intervenções. Então, iniciando aí, uma intervenção que fica na interligação Sudeste-Nordeste, que já vem ocorrendo desde o dia 10 de janeiro. Essa intervenção ela vai se estender até o dia 16 de março, e é relativa à linha de 500 kV Teresina 2 P Dutra, né, Presidente Dutra, para modernização e substituição do sistema de proteção e controle, né, supervisão e controle, justamente aí dessa linha e do reator manobrável nessa subestação. Durante essa intervenção, a gente vai ter a restrição do FNES, que tem que estar menor que 6.500 MB, o FNEM menor que 4.800 MB e o FNNE, Norte-Nordeste, menor que 4.800 MB. Ainda nessa interligação, temos programado para amanhã, dia 8, sábado, de 8 às 16 horas, o desligamento da linha Janaúba 3P do Presidente Juscelino, para substituição e readequação do sistema de monitoramento do reator na linha do terminal da subestação de Janaúba 3. Então, durante essa intervenção, é necessário manter o fluxo NESE, né, o Nordeste-Sudeste, menor que 6.800, o RC menor que 10.400 megawatts, né, 10,4 gigawatts, e a geração do conjunto fotovoltaico Arinos 2 menor que 4.000 mega. Além disso, teremos as penalizações aí dos limites FNES e somatório FNS mais FNES, tanto para a perda do bipolo de Xingu, quanto em função do FNXG, né, fluxo norte Xingu, essa penalização
vai ser de 400 MB para cada um desses limites em relação a essas condicionantes. Partindo agora para a interligação Norte-Nordeste, temos uma intervenção na linha de 500 kV, Barreiras 2, Rio das Éguas, que vai acontecer domingo de 6h30 às 16h30. É uma manutenção preventiva e durante essa manutenção nós vamos limitar o FNES em 6.500 MB, o FNS menor que 2.300, o R-Seco menor que 9.800 MB. E teremos também a penalização dos limites FNES, somatório FNS e FNES em 300 MB em relação aos definidos em função do FNXG, e também a alimentação dos mesmos fluxos em 300 MB em relação aos definidos para a perda do bipolo de Xingu. Ali na interligação Norte-Nordeste, temos um banco série da linha Colina, partindo ali de Colinas, né? O banco série é na ponta de Colinas, de 6 horas do dia 7, ou seja, se iniciou hoje, até às 16 horas de amanhã, para remanejamento de portões e inspeção geral nas plataformas e sistemas ali na subestação. Para que o sistema suporte contingência entre as subestações Colinas e Miracema, é necessário restringir o fluxo Colinas-Miracema. Tem que estar maior ou igual a menos 2.600 MB e menor ou igual a 2.600 MB. Então, nos dois sentidos, né? Agora, na área Acre-Rondônia, temos o desligamento do circuito coletora Porto Velho, circuito 2, no caso, de 230 kV, para seccionamento e integração da nova subestação de 230 kV Caladinho. Esse desligamento vem ocorrendo desde o dia 1º, sábado, e vai se estender até o dia 15, também sábado, até às 17 horas do dia 15. Durante esse desligamento, é necessário restringir o back-to-back, tem que estar menor ou igual a 250 MB, e o facro tem que estar maior que menos 130 e menor que 200 MB. Partindo agora, né, o elo de corrente contínua Foz e Biúna, nós teremos o desligamento na segunda e terça-feira do polo 1. Então, das 6h30 às 17 horas desses dias, teremos aí ensaios em concreto e aço e retirada de vegetação na área interna dos bancos de filtro do polo 1. E aí, para que o sistema, né, suporte contingências no próprio elo, é necessário restringir o elo em 3.000 MB durante essa intervenção. E nos dias 12 e 13, semelhante a essa intervenção do polo 1, teremos a intervenção no polo 2, também de 6h30 às 17 horas, também para ensaios em concreto e aço e retirada de vegetação, agora nas áreas dali do banco de filtros do polo 2. E a limitação é a mesma, 3.000 MB, o elo de corrente contínua. Com isso eu devolvo a palavra, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para o Leonardo. Desejei um bom fim de semana a todos. Obrigado, Vitória. Com isso, a gente encerra nosso segundo bloco de apresentação. Vamos agora para uma pausa de 5 minutos. A gente analisa as perguntas que chegaram e logo, logo a gente retorna, tá bom? Até já, gente. Boa tarde, pessoal, novamente. Estamos de volta do nosso último intervalo. A gente agora inicia... A gente recebeu mais uma pergunta do Gabriel Oliveira. Gabriel, a gente já está providenciando a resposta. Na sequência, a gente dá esse retorno, tá? Depois desse nosso bloco de apresentação, a gente já responde a sua pergunta. Nesse nosso terceiro e último bloco de apresentação, teremos 2 apresentações por parte da gerência da programação mensal sobre as intervenções energéticas relevantes e os resultados do PMO. Para finalizar, teremos também a apresentação pela gerência de programação diária, PRD, sobre a política operativa. Então, para iniciar esse primeiro bloco com as 2 apresentações, eu convido o Gabriel Malta. Gabriel, a palavra é sua. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar com as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana. Lembrando que são consideradas relevantes intervenções em unidades geradoras que alteram o limite sistêmico,
ou em unidades de grande porte. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, teremos manutenção corretiva na UG6 de São Simão, no dias 9 e 10. Em Itaipu, manutenção preventiva na UG6 de 50 Hz, entre os dias 10, a partir do dia 10 até o dia 21 de março. Ilha Solteira, manutenção preventiva na UG20, a partir do dia 10 até o dia 29. Em Jupiá também é uma manutenção do dia 11 ao dia 31 de março. Já no Subsistema Sul, manutenção nas unidades 1, 2 e 3 de Baixo Iguaçu, no dia 9, no período de 8 às 11 da manhã. Já no Subsistema Nordeste, teremos manutenção parada nas UG 1 e 2, no dia 8, para uma intervenção na subestação, e uma manutenção no G4 preventiva do dia 10 de março até 9 de maio. E para o Subsistema Norte não temos nenhum destaque de intervenções relevantes. Agora passando para os resultados da revisão do PMO, para a semana de 8 a 14 de março, temos como novidade 2 despachos suspendendo a operação comercial da UTE Global 1 e do UTE Global 2, que já estavam sem CVU e agora estão com a operação comercial suspensa. E também a entrada em operação comercial da UG3 de Nova Venécia 2, fechando o ciclo dessa usina. Quanto aos resultados, tivemos, continuando com a diferença entre os CMOs das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul em relação ao Norte e Nordeste. O Norte e Nordeste estão com CMOs zerados, enquanto no Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o valor médio de CMO é R$ 343,62. E podemos ver que os limites de intercâmbio no bipolo Norte e Sudeste, nos 3 patamares, também no FNS, no pesada média e no limite conjuntural da carga leve, e na FNS mais FNS também é a mesma coisa, na pesada e média estrutural e no valor conjuntural da carga leve. Em relação à geração termoelétrica, tivemos de acordo com o resultado do DECOM, teremos um despacho total de aproximadamente 5.400 megawatts médios, sendo que 4.300, por volta de 4.300 devido à inflexibilidade das usinas, e 1.050 por ordem de mérito nos sistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul. E também 56 megawatts de gestão elétrica no subsistema Norte. Quanto ao despacho GNL, não tivemos nenhum despacho sinalizado para a semana de 10 de maio a 16 de maio, porque o benefício foi menor do que o CVU das usinas em todos os patamares. Então, para essa semana não teremos despacho GNL. Quanto à expectativa de energia armazenada ao longo do horizonte, aqui a gente compara os valores dessa revisão com a da revisão anterior, do PMO, e a gente vê que o subsistema Sudeste começou um pouco abaixo do que o previsto a partir da revisão anterior, e termina o mês também abaixo. Ele tinha uma tendência de um leve crescimento, e o crescimento está menor para a semana, terminando o mês de março em 69,3% da energia armazenada máxima. E para o mês de abril, a expectativa é de 71,1% da energia armazenada máxima. Já para o subsistema Sul, o resultado ficou bastante parecido com a semana anterior, começando essa semana com 50,7%, terminando o mês com 36,9%, e para o mês que vem, o valor esperado de 32,4%, mas podendo chegar, no caso,
mais extrema até 69,6% do armazenamento. Subsistema Nordeste iniciando 79,6%, terminando com 78,1%, terminando o mês de março, né, com 78,1%, e para o mês de abril, indo de 73,3% a 97,6%, valor esperado de 79,9%. Já para o Subsistema Norte, inicia-se a 94,3%, terminando o mês a 96,1%, e todos os cenários também do segundo mês terminando cheio, por volta de 96,7% do mês de abril. E assim eu encerro a minha apresentação e te devolvo a palavra. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Gabriel. Agora eu passo a palavra para o Rodrigo para falar um pouquinho da política operativa. Rodrigo, a palavra é sua. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Perfeito. Então, agora a gente vai apresentar os principais destaques da política operativa da semana do dia 1º ao dia 7 de março, trazendo também um acompanhamento do DCEM na programação diária. Inicialmente, a gente traz aqui uma análise gráfica comparativa entre os valores de CMO do DCEM e do Decomp. A gente verifica que no Decomp o CMO semanal médio ele foi de aproximadamente R$ 315 por megawatt-hora, no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e no Sul, enquanto que nos subsistemas Nordeste e Norte foi de R$ 0. Na maioria dos patamares, os valores de CMO do DCEM eles estão próximos a esses valores de referência do Decomp, e destacamos algumas diferenças aqui. A primeira delas, a gente verifica CMOs reduzidos no subsistema Sudeste, Centro-Oeste e no Sul, na carga leve do fim de semana, ali nos dias 1º e 2º de março, e também nos dias 3 e 4, devido ali à carga mais reduzida do feriado de Carnaval. A gente observa também uma elevação do CMO em alguns patamares para o subsistema Nordeste, devido principalmente ao limite dos fluxos FNS e o somatório de FNS mais FNS. A gente observa também uma elevação do CMO no subsistema Norte ao longo da semana, principalmente ali, né, em cada dia no início e no final do dia, devido ali ao limite do fluxo Jurupari-Oriximiná. E, por fim, a gente destaca, né, que as demais variações de CMO durante a semana elas são decorrentes de melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e também da previsão de geração de usinas não simuladas no DCEM. Nesse gráfico, a gente apresenta o resultado do CMO por barra durante uma meia hora. Nesse caso aqui, a gente está apresentando, né, os dados programados para o dia de hoje, às 19 horas. E nesse gráfico, a gente destaca que apenas 30%, né, das barras do SIM elas são mostradas. Então, aqui a gente pode observar que os valores de CMO são diferenciados ali nos subsistemas Norte e Nordeste, devido justamente à limitação aí dos fluxos FNS e o somatório FNS mais FNS. E também a gente verifica ali na região de Manaus uma diferenciação ali dos valores de CMO também, como consequência ali do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná. Nesse slide a gente apresenta o box plot com os valores de CMO por barra para os 4 subsistemas, também para a programação, né, do dia de hoje. A gente verifica que em todos os subsistemas os valores de CMO eles apresentam dispersão de resultados. Como destaque, né, no subsistema Sudeste, a gente verifica a existência de outliers inferiores e superiores ao longo do dia, e eles são decorrentes da limitação dos fluxos FNS e FNS mais FNS, também da limitação do fluxo Juscelino, da inequação para controle de carregamento da linha de 230 kV Barra do Peixe Rio Verde, e também do fornecimento da área de 500-230 kV do Mato Grosso, o fluxo FMT. Também temos, né, causando esses outliers, o limite de condição normal da transformação de 500-345 kV da subestação de Poços de Caldas, o limite do fluxo das linhas de 440 kV de Araraquara 2 Araraquara,
E por fim, para o subsistema Sudeste, também da inequação para controle de carregamento da transformação de 440 a 345 kV da subestação de Santo Ângelo, né? Conforme uma intervenção cadastrada aí no SGI 7346 de 2025. Indo agora para o subsistema Sul, a gente verifica outliers superiores com valor de CMOL mais elevados, de aproximadamente R$ 330 por megawatt-hora, como consequência ali da ilha elétrica da conversora de Garabi. Também verificamos outliers inferiores e superiores na janela ali de 9h30 até as 13 horas, como decorrência do fluxo das linhas de 440 kV de Araraquara 2 Araraquara e da transformação de Santo Ângelo. E também verificamos, né, demais outliers inferiores e superiores ao longo do dia, influenciados pelo limite do fluxo Bateias, o FBTA. No subsistema Nordeste, a gente verifica outliers inferiores e superiores entre as 7 e as 18 horas, como consequência da limitação dos fluxos do FNS, FNS mais FNese e do fluxo Juscelino. Por fim, sobre o subsistema Norte, a gente verifica, né, outliers superiores com valor de CMOL acima de R$ 70 ao longo do dia, como decorrência da limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, e os demais outliers superiores entre 7 e 15 horas, como consequência da limitação do FNS e do FNS mais FNS. Nesse slide, a gente apresenta uma comparação entre a geração hidráulica feita pelo modelo D100 e pelo PDP para os 4 subsistemas. Então, a gente verifica que na região Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste, de uma maneira geral, a gente observa que temos gerações bem próximas entre o PDP e o D100, sendo que as diferenças observadas elas ocorrem em função da política operativa. A gente observa uma maior diferença na geração hidráulica do Norte, em que a geração do D100 ela é superior à do PDP, e isso ocorre devido a limitações elétricas no escoamento dessa geração e também devido à política operativa. Já com relação à geração térmica, nesse slide a gente apresenta os dados para o SIM. A gente observa que temos diferenças, né, no PDP com relação ao D100, e isso se deve, né, à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes na etapa do pós-D100, após a publicação do modelo, e as demais diferenças elas se devem a despacho por exportação de energia térmica. Então aqui a gente destaca, só para detalhar, que as térmicas que estão com geração por exportação no PDP são, no Sudeste e Centro-Oeste, as usinas de Cubatão, Termorio, Termomacaé, Juiz de Fora, Seropédica e Nova Piratininga, e no Sul as usinas do Complexo Jorge Lacerda e também Araucária. E destacamos também, né, que nos subsistemas Norte e Nordeste não houve exportação térmica. Aqui a gente traz esse slide só para relembrar e destacar que nessa semana de 1º a 7 de março a gente não teve a programação de importação de energia para o SIM e também não houve acionamento de oferta de resposta da demanda. Nesse slide a gente apresenta a importação de energia da Venezuela para o sistema isolado de Roraima. A gente destaca aqui, né, que de acordo com os procedimentos de operação vigente, o fluxo, né, de potência ativa na linha que faz essa interligação, que é a linha de 230 kV de Boa Vista a Santa Helena, ele é limitado em operação normal em 15 megawatts, né? Então, nessa semana operativa, a gente teve a importação de energia da Venezuela em todos os dias, conforme a gente pode verificar aí nesse gráfico, com uma importação, né, que ela modula ao longo do dia, reduzindo ali os seus valores nos momentos de carga mais reduzida e apresentando aí valores entre 8 e até cerca de 11 megawatts médios, né, por dia. Indo agora para a parte da exportação de energia, a gente teve intercâmbio internacional com a Argentina e com o Uruguai. Então, a gente teve exportação comercial de energia para a Argentina, através das conversoras de Garabi, em todos os dias, né, da semana, de 1 a dia 7. E para o Uruguai, através da conversora de Melo, a gente teve exportação somente nos dias 1º e no dia 2 de março. Aqui a gente também destaca, né, que não houve exportação comercial de energia por EVT. A gente ressalta, né, que ocorreu o indicativo de EVT, principalmente no norte,
mas que não foi transmissível, né? Então, portanto, não foi programado. Agora, nesse slide, a gente apresenta os gráficos com as médias semi-horárias do balanço por subsistema, né, no decorrer dessa semana operativa. Começando aqui com o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, a gente verifica que ele tem um perfil importador de energia em todos os patamares de carga. A geração ela é dimensionada, né, para o controle de nível e atendimento da carga das usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. E também temos a exploração dos recursos energéticos nas usinas da Bacia dos Rios Madeira e Telespires. Para o subsistema Sul, a gente também tem um perfil importador de energia, né, em todos os horários. A gente tem a informação de exportação de energia para a Argentina e para o Uruguai, condicionados à validação elétrica e também condicionado a eventuais necessidades de utilização desse recurso para atendimento ao SIM. Aqui a gente no gráfico até visualiza como uma importação negativa, né, essa exportação. E também a gente verifica que foi buscado, né, o controle de nível dos reservatórios das bacias do Uruguai e do Jacuí, modulando a geração hidráulica ali para atendimento à carga e também para atendimento do controle de fluxos elétricos, principalmente o fluxo RSul e o FBTA. Indo agora para o subsistema Nordeste, a gente verifica que ele tem um perfil exportador de energia em todos os patamares do dia. A gente tem uma operação minimizada ali na cascata do Rio São Francisco, devido aos limites de interligação desse subsistema, e também estamos praticando a defluência mínima média diária na UHE Xingó em 1.100 metros cúbicos por segundo, em atendimento à resolução da ANA. Para o subsistema Norte, a gente tem que ele é exportador de energia em todos os patamares. A gente verifica também a exploração das usinas da bacia do Rio Tocantins e do Rio Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos vigentes. E, por fim, ainda sobre o Sistema Norte, a gente indica ainda uma operação minimizada ali na UHE Balbina, para ganho ali, né, do volume útil do reservatório e preservação dele. Nesse slide, a gente apresenta o balanço por fonte de geração. Então, nessa semana operativa, né, do dia 1º ao dia 7, a gente teve 94% do despacho sendo realizado por fontes renováveis, apenas ali 6% de geração térmica. E dentre todas essas fontes de geração, a gente destaca que 35% delas são de usinas não despachadas centralizadamente, que são essas fontes de geração que estão em verde no gráfico. A gente tem um montante de geração nessa semana que foi aproximadamente 2,3 gigawatts médios inferior ao despacho da semana anterior, dado que a gente está em uma semana de carnaval, né, com cargas mais reduzidas. E a gente destaca, né, que com essa diferença, as maiores reduções foram observadas na geração hidráulica, que foi de aproximadamente 4,6, e em contrapartida a gente teve uma elevação da geração eólica de aproximadamente 2,4 gigawatts médios. Nesse slide a gente apresenta a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa. A gente verifica, né, os valores médios, esses valores médios diários, eles vão oscilando, né, ao longo dos próximos dias aí dessa semana, sendo que a menor média está prevista ali para o dia 14, com cerca de 9,5 gigawatts médios de geração eólica. Com respeito aqui à importação de energia, a gente tem as ofertas, né, que foram recebidas pelos agentes. Então, para a Argentina, a gente teve da comercializadora Enel. A oferta foi composta de 5 blocos, com montantes que variam ali entre 200 até 800 megawatts médios, em todos os patamares de carga. Os CVUs desses blocos, eles também variam ali entre cerca de 532 até 1.662 reais por megawatt-hora. Os blocos 1, 2 e 3 tiveram os preços inferiores aos ofertados na semana passada, enquanto que os blocos 4 e 5 tiveram preços superiores. E agora, pelo Uruguai, a gente também recebeu ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e a Bolt Energy. As 3 ofertas elas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 blocos de 33 e 4 de 17 megawatts médios, também
para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco ele pode ser visto aqui, né, no slide, com valores que variam entre cerca de R$ 406 até R$ 2.496, o mais caro ali por megawatt-hora. Sendo que todos esses blocos tiveram preços superiores aos ofertados na semana passada para o Uruguai. Indo agora para a nossa política operativa da próxima semana, de 8 até 14 de março, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem a utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, conforme ali a necessidade de alocação na carga, e também controle de nível nas usinas de cabeceira dos rios Grande e Paranaíba. Para o Sul, a gente tem a busca, né, pelo controle do nível dos reservatórios das bacias do Uruguai e do Jacuí, modulando a geração hidráulica para atendimento à carga e controle de fluxos elétricos, principalmente o R-Sul e o FBTA. Para o Nordeste, a operação segue ali de geração minimizada devido aos limites de interligação e a alocação das gerações dos demais subsistemas. Para o Norte, subsistema exportador de energia em todos os patamares, exploração das usinas da bacia do Tocantins e do Xingu, respeitando as restrições operativas e os limites elétricos, e também minimização ali de Balbina. Sobre o atendimento da ponta de carga, a gente tem a folga de potência monitorada sendo alocada preferencialmente nas usinas do Sul e do Sudeste Centro-Oeste, e temos um indicativo de baixa probabilidade de despacho térmico adicional para a próxima semana. Sobre a ocorrência de EVT, para a próxima semana, há a expectativa de ocorrer a EVT no final de semana, tanto para o Norte quanto para o Sudeste, porém, essa exportação ela fica condicionada aí à validação elétrica. E, por fim, sobre a exportação de energia, também ela fica condicionada à validação elétrica, considerando os limites da interligação Sul-Sudeste. Com relação à portaria 88, que é aquela portaria, né, que operacionaliza as usinas térmicas em uma condição de maior flexibilidade, para ficar como um recurso disponível para a utilização de atendimento à ponta de carga do SIM. Então, para essa semana, a gente teve a atualização das ofertas de duas usinas, de Termo Nordeste e Termo Paraíba, com uma redução no valor de em torno de R$ 269. Aqui a gente destaca, né, que essas ofertas elas estão vigentes e elas são usadas apenas no pós-DECEM, né, em conjunto com as ofertas de resposta da demanda e também de importação. E também destacamos, né, que não há, nesse caso de acionamento, não há compatibilização para o dia seguinte do DECEM. E por fim, a gente ressalta também que as ofertas elas estão disponíveis lá na página do Sintegre, na área da programação diária, caso alguém queira verificar. Por fim, a gente traz esse último slide com relação à representação da resolução da ANA no modelo DECEM para a bacia do Rio Paranapanema, e a gente verifica, né, que não houve alteração em relação ao que foi apresentado na semana anterior. Então, para essa segunda semana operativa de março, as usinas ali seguem operando na faixa normal, sem ter nenhuma restrição de defluência máxima. Esses eram os destaques que a gente queria apresentar. Eu agradeço pela atenção e te devolvo a palavra, Leonardo. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. A gente recebeu umas 3 perguntas, tá? Camila Novak. Diogo, a sua pergunta não veio, tá? Pessoal, recebendo minha dúvida, não recebemos sua dúvida. Diogo, então, se você puder reenviar. E do Alessandro Dutra. Eu aproveito para informar que a gente responde logo em seguida. Esse foi nosso terceiro e último bloco de apresentação. A gente vai fazer mais uma pausa de 5 minutos e aí no retorno a gente responde as perguntas que chegaram para a gente no chat, tá bom? Então a gente volta daqui 5 minutinhos. Boa tarde, pessoal. Retornamos aqui para respostas do chat. Eu vou começar então convidando o Gabriel da PRM para responder as seguintes perguntas, tá? Começando aqui com a pergunta do Álvaro França, da Electron Energy. Boa tarde. Foi publicado no Diário Oficial da União que as unidades 1 e 2 da UHE Jurema estão liberadas para operação comercial. Com isso, a data antes prevista para o mês de maio de 2025 será antecipada? Em caso afirmativo, a modelagem de entrada dessa UHE nos modelos computacionais será modelada ainda esse mês ou antecipada para abril? Obrigado. Gabriel, peço sua ajuda na resposta.
Obrigado, Léo. Boa tarde, Álvaro. O que nós temos de informação, não houve operação comercial ainda para Juruena. O que temos é o despacho 520, que saiu no final do mês passado, que é para operação em teste. Então, ela continua sem operação comercial, sem estar representada nos modelos, e assim que a gente tiver mais novidades, até o próximo PMO, a gente vai reavaliar a representação nos modelos. Obrigado, Gabriel. Agora a gente tem mais uma pergunta para você, da Camila Novak, CTG. Prezados, boa tarde. Observamos que no mês de março o CMO está acima de R$ 300 médios por hora, né? Megawatts hora, perdão. Apesar do despacho térmico não apresentar elevação, ao compararmos os dados de março com os de fevereiro, notamos que o CMO quase dobrou, enquanto o despacho térmico se manteve em níveis semelhantes. Vocês identificaram algum fator específico que possa ter contribuído para esse comportamento? Além disso, a recalibração do CVaR para 15,40 pode ser o principal responsável por essa elevação do CMO? Ou há outros fatores que possam justificar essa aparente desconexão entre o despacho térmico e o CMO? Agradeço desde já pelo esclarecimento. Gabriel, você pode ajudar a gente com essa resposta? Sim, boa tarde, Camila. Bom, primeiro, esclarecer, né, não há desconexão entre o CMO e o despacho térmico. Todas as usinas que estão com o CVU abaixo do CMO estão sendo despachadas. A relação não é linear entre quanto maior o CMO cresce na mesma proporção de despacho térmico. É uma relação que depende da curva de mérito, empilhamento de todas as usinas termoelétricas de cada submercado. Então, o que a gente tem, né, é que o CMO está acima de R$ 300 somente no subsistema Sudeste e Sul e não está no subsistema Norte e Nordeste. Então, só aí já tem várias usinas que têm um CVU nessa faixa, que estão localizadas no Norte e Nordeste, que não estão sendo despachadas. Além disso, também tem as usinas da GNL, que não são despachadas pelo CMO, né, sim pelo benefício de GNL. Então tem, por exemplo, Santa Cruz tem um CVU que está abaixo do CMO do subsistema Sudeste, mas ela não está sendo despachada nem agora, nem daqui a 2 meses, porque o benefício dela está menor do que o CMO e o CVU dela. E entre os fatores que pode ser que explica o aumento de CMO no subsistema Sul e Sudeste, né, além do CVaR, também temos a carga mais elevada nesse período e a vazão que está nas últimas semanas tem apresentado uma redução. Acho que era isso. Agradeço, Gabriel. Agora eu peço o apoio do Eric para responder a pergunta número do Gabriel Oliveira, Electra Comercializadora de Energia SA. Prezados, ao observar a parcela de carga sem MMGD, verificamos que um grande desvio em relação à carga projetada para o SIM na primeira semana de março. Nesse contexto, ao analisar os efeitos da temperatura sobre a carga, não seria mais adequado considerar essa parcela específica sem a influência da MMGD? Desde já agradeço. Eric, consegue nos ajudar com essa resposta? Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos. Gabriel, a semana do Carnaval, como é de conhecimento, é uma semana bastante atípica, com dias seguidos que fogem ao comportamento padrão de uma semana normal, o que dificulta a realização das previsões de carga ao longo dos dias, e também, além do fato de na última semana terem sido observadas temperaturas bastante elevadas, especialmente nas regiões sul e sudeste do SIM, que também é mais um fator de impacto na carga ao longo dessa última semana. Porém, apesar da complexidade motivada especialmente por esses fatores, pelos dias de carnaval e temperaturas bastante elevadas, nós conseguimos capturar bem o comportamento da carga ao longo dessa semana, tanto com desempenho diário quanto semanal bastante satisfatório, onde ao longo da última semana o MAP médio foi inferior a 2% para o sistema interligado nacional ao longo dessa semana de carnaval, apesar dessas dificuldades apresentadas ao longo dessa última semana. Mas, bom, espero ter respondido a sua pergunta. Qualquer coisa, estamos à disposição na central de atendimento. Eu vou aprovar o Leonardo. Boa tarde. Obrigado, Eric. Agora eu convido o Elos, da PRD, para responder 2 perguntas. Elos, a primeira é do André, da Atiaia Renováveis. Prezados, ontem a usina nuclear de Angra 1 foi desligada no SIM. Já existe uma data de retorno da mesma? Elos?
Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos e todas. Obrigado aí pela pergunta, André. Angra 1 desarmou ontem e eles estão sobre o SGI de intervenção, né? 14082 de 2025, né? Então, desde ontem, a previsão de retorno, segundo o SGI, é do dia 9 de março, próximo domingo. Obrigado, Léo. Aguardando a Obrigado, próxima. Eros. Peço para você aguardar, que já tem mais uma pergunta para você. É do Alessandro Dutra, da Petrobras. Prezados, boa tarde. Boa tarde. Pode explicar a razão de termos tanta limitação no intercâmbio sudeste para o sul? Mesmo sem intervenção, sim, notamos bastante restrição da semana entre 0 horas e 17 horas. Você consegue nos ajudar com essa pergunta? Consigo. Alessandro, obrigado pela pergunta. Os limites de intercâmbio entre a região Sudeste e Sul, elas são calculados, né? São vários parâmetros, né? Um limite dinâmico em que leva em função, né, a previsão de carga, né? A geração próxima ao centro de carga, tem vários parâmetros para cálculo desses limites de intercâmbio. A gente está num cenário em que os armazenamentos do Sul eles estão sendo preservados, né? Então, assim, esses limites você pode encontrar, pode, né, ver como eles são calculados na MOP 050S de 2025. E aí, né, você consegue depurar esses valores de intercâmbio. E a gente não tem um SGI diretamente ali intervindo aí nesses limites. Ok? Obrigado e devolvo a palavra, Léo. Obrigado, Eros. Com isso, a gente encerra a nossa última pergunta, que estava no chat. Lembrando que vocês sempre podem mandar perguntas para a nossa central de atendimentos do ONS, relacionamento.agentes@ons.org.br. E com isso, a gente dá um encerramento aqui à nossa reunião. Eu agradeço a participação de todos os colegas aqui do ONS, tanto nas respostas também como nas apresentações. Desejo a todos um ótimo final de sexta e um ótimo final de semana. E a nossa próxima reunião semanal da programação será na próxima sexta-feira, dia 14 de março. Com isso, declaro encerrada a nossa reunião. Obrigado a todos.